Atos capítulo 9, nós hoje vamos começar nossa leitura. Vou começar a partir da segunda parte do verso 19, em algumas bíblias como a NVI, nós temos essa divisão desse verso 19, se a sua Bíblia de repente não traz essa divisão, eu começo a partir do relato de Saulo. Semana passada nós vimos a conversão deste homem, e hoje eu quero falar um pouquinho sobre andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Atos capítulo 9, a palavra de Deus diz o seguinte: Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviram ficaram perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Verso 23. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e fizeram descer num cesto, através de uma abertura na muralha. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se com os discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas esses tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram a Tarso. A igreja passava por um período de paz em toda a Judeia, Galileia, Samaria, e se edificava encorajada pelo Espírito Santo. Crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Espírito Santo de Deus, é a tua palavra, Pai. Nos ajuda, Pai, primeiro de tudo a compreender, Pai, a beleza da tua palavra, da revelação do Senhor a nós, Pai, e amá-la, Pai. Não como um livro qualquer, Pai, mas entendendo, Pai, que o Senhor inspirou, Pai, homens para trazer a nós a revelação do Senhor, Deus. E que essa palavra, Pai, ela é viva, ela é eficaz, Pai. Nós queremos, Deus, a partir desse tempo de leitura, de meditação, Pai, mergulharmos, Pai, no Senhor, compreendermos mais sobre o teu coração, como o Senhor usa homens e mulheres e como o Senhor fala conosco hoje e também deseja nos consolar, nos impulsionar, Pai, nos enviar, Deus. Que o teu amor se derrame sobre nós, Pai, e que distante das distrações e dos pensamentos humanos que vêm na nossa cabeça, possamos, Pai, no Espírito, Pai, estarmos ligados a Ti e compreendermos, Pai, a revelação do Senhor e do teu amor. Pai. Te amamos, Pai. Te louvamos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vimos então, semana passada, a conversão desse homem no caminho de Damasco. E aí agora, a partir do verso que lemos, ele chega então na cidade de Damasco, e ele começa a ficar com os discípulos alguns dias, e no verso 20 nós temos já que ele começa a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Um escândalo para ser pregado numa sinagoga. Lembra que esse homem saiu para matar cristão. No meio do caminho ele encontrou Cristo. Cristo se revela a ele. E agora ele vai para um lugar onde eram os velhos amigos dele. Onde era a turma dele de antes. Onde aqueles eram os judeus. E aí ele vai e começa a ministrar. Ele começa a pregar. E a pregação não foi talvez tão bem recebida, porque no verso 23 nós temos que, decorrido muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. O próprio Senhor Jesus Cristo, em Cafarnaum, na sinagoga em Cafarnaum, Lucas 4, ele também sofre uma tentativa. Tentam lançar ele fora e abaixo de um precipício, porque ele lê um rolo em Isaías e diz: as escrituras se cumprem em mim.
E o judeu não conseguia ver isso, o cumprimento das Escrituras na pessoa do Senhor Jesus Cristo, como as promessas, as profecias, esse Antigo Testamento apontava para o Cristo. E agora, finalmente, Luciano, chegou o Cristo, o cumprimento da promessa. Lembra de Mateus 1:2? Como estava escrito, como estava escrito, como estava escrito, a narrativa da chegada do Messias, Mateus 1:2. Obrigado, irmã, pode trazer. Obrigado, Helena. Que Deus te abençoe e te pague em dobro. Só que aí o negócio não fica só feio, Mauro, com os judeus. Vamos pular para o verso 26. Verso 26 agora ele narra um outro momento da vida desse homem chamado Saulo. E agora ele está em Jerusalém. Jerusalém agora, Franklin, era um núcleo religioso e político ali para os judeus. Mas o problema agora não é mais com os judeus. Porque no verso 26 diz que chegando em Jerusalém tentou se reunir-se com os discípulos. Quem está comigo? Amém, irmãos? Mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Meus irmãos, quando eu começo então a olhar para esse texto, olhar para a vida desse homem chamado Saulo, Egésio, eu começo a ver que essa primeira oposição foi dos velhos amigos, da galera que andava com ele, dos judeus. Eles diziam, não é possível que você ficou louco. Não é possível que agora você está com esse negócio de Jesus também. Quem se converteu e já enfrentou a oposição dos velhos amigos? Não é possível. E às vezes a gente entra nesse lugar de oposição e já deixa de pregar, já deixa de falar, já não quer mais andar com essa roda. Não. Seus olhos foram abertos para você iluminar também a mente, o coração, através do Senhor Jesus Cristo, dos seus velhos amigos. Não rompa a amizade, mas edifique-as em Cristo Jesus. Evangelize, pregue com sabedoria, tenha discernimento com quem andar, como andar. Eu não estou dizendo, eu estou dizendo para a gente ter um equilíbrio. Verso 20, Saulo está pregando nas sinagogas. Verso 22, o que acontece em meio à oposição? Saulo se fortalecia cada vez mais e ele confundia os judeus que viviam em Damasco. Quanto mais batia, mais ele confundia eles. Verso 28, já lá no final do texto que lemos, vai dizer que quando agora, em Jerusalém, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor Jesus. Verso 29, falava e discutia com os judeus de fala grega, mas esses tentaram matá-lo. E aí por último, acho maravilhoso o verso 30, para a gente entender esse fluxo na vida de Saulo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e os enviaram para Tarso. Basicamente, volta para casa. Prega agora não só para os velhos amigos, não só para os novos irmãos em Cristo, mas vai para a tua casa e evangeliza lá também. Saulo de Tarso. Meu irmão, eu e você muitas vezes paramos por muito menos de nos relacionar com pessoas. Por muito menos eu e você botamos os nossos desconfortos pessoais na conta de Deus. E às vezes a gente se chateia com alguém e não quer falar com aquela pessoa, não quer pregar, não quer... Ah, pastor, mas vão zombar de mim, vão falar que eu sou careta. Nós precisamos andar no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Enquanto o nosso temor, enquanto o nosso coração for voltado para um temor humano, nós não vamos avançar no Senhor. Enquanto tivermos com ousadia pregando a palavra de Deus, ainda que em ambientes desconfortáveis, já temos falado por isso, a glória é do Senhor. A graça é do Senhor, não é você que é bom demais, é a palavra de Deus que é poderosa demais. Não é você que é eloquente demais, é o Espírito Santo que é gracioso demais. Não é você que é forte demais, é o Senhor que te fortalece o suficiente. E eu comecei falando dos judeus, mas se os problemas fossem só os nossos velhos amigos, Lisa, em algum momento a gente poderia dizer, já tentei, já fiz minha parte. O problema é que os irmãos em Cristo também eram um problema na vida de Saulo. O problema não era só os judeus, o problema era a turma da igreja também. O problema era interno. Porque eu e você, mesmo estando na igreja, padecemos de
mazelas. E aí tem gente que foge da igreja como se fugisse das pessoas e acaba fugindo de Deus. Acaba se esfriando. Paulo, quando a gente lê, quando ele chega em Jerusalém, verso 26, quando chegou em Jerusalém, tentou reunir-se com quem? Com os discípulos, os irmãos em Cristo. Mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. E às vezes eu e você, pelos problemas com a igreja, a gente dá as costas. Meu irmão, se você está aqui por pessoas, eu estou falando para quem já entregou a vida para o Senhor Jesus, um dia você vai sair por causa de pessoas. Se você está aqui por Deus, no dia que você sair desse lugar, vai ser por direção divina. E nós vamos te abençoar, porque o que Deus faz, nós não queremos ser contra. Agora tem gente que foge da igreja por causa dos irmãos. Os irmãos vão dar trabalho mesmo. Família dá trabalho, sim ou não? Igreja dá trabalho, sim ou não? Sim, quem falou já sabe que teve alguma coisa. Quem te salvou não foi pastor, não foi líder, não foi nem o irmão que te trouxe para visitar essa igreja. Quem te salvou foi o Senhor Jesus Cristo. E sua vida é digna, por causa que Ele é digno. Seu serviço, seu trabalho, seu envolvimento com a igreja local, as marcas na minha e na sua vida são dignas por causa do Senhor Jesus. E deixa eu só te falar um fato curioso então. Quando eu e você lemos Gálatas 1, e se você quiser em Gálatas, vai em Gálatas 1. Saulo aqui, Luciano, não tinha acabado de converter não, nesse verso 26. Segundo Gálatas 1, tinha passado pelo menos 3 anos da conversão desse homem. Então a gente está falando de alguém que está há 3 anos testemunhando. Não é que ele converteu ontem e hoje estão lá, não sei se ele é crente não. 3 anos. Gálatas 1 diz o seguinte, 1,15. Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Isso aqui é a conversão dele. Não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém, para ver os apóstolos que eram antes de mim. Ou seja, ele ainda não está falando que está lá em Jerusalém, como a gente acabou de ler em Atos. Mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente. Estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor Jesus. Meu irmão, isso aqui já tinha 3 anos agora, nesse fato de Atos 9, 26, que Paulo tinha rendido a vida dele para Jesus, Luiz. Só que se eu e você quisermos encontrar nas pessoas problemas para não se relacionar com a igreja, nós vamos encontrar, está cheio. Eu vou ser o primeiro problema, pastor é problemático. Irmãos têm seus problemas, ninguém é perfeito. Hoje estávamos em 50 minutos de reunião, com líderes de pequeno grupo. Entre nós já tinha problema. Eu disse, irmãos, eu vou pregar hoje aqui, vocês vão ouvir, fica na paz. Deus já tratou o nosso coração antes da coisa começar. A beleza da gente pregar em sério, eu falo isso sempre para a Pauline, é que eu nunca tenho como fazer um sermão de carapuça. Porque isso aqui já está... O Mauro tem minha planilha de textos bíblicos para ele ver o louvor. Então ele já sabe. Pensei nisso aqui ontem, Mauro. Ele já sabe. Essa é a beleza, porque é a graça do Senhor sobre nós. Se a gente quiser com a nossa fé morna encontrar problema na igreja para se distanciar desse lugar, nós vamos encontrar. Agora, se nós tivermos uma fé viva, aquecida, dizendo, Senhor, a despeito das pessoas, eu sou instrumento teu nesse lugar. Homens e mulheres não vão me parar, barreiras humanas não podem nos parar do trabalho do Senhor Jesus. Amém? O Senhor Jesus me chama ao ministério pastoral no ano de 2012. Um chamado claro como a luz do dia. O Senhor falou comigo de forma muito clara. Mas eu, neto de pastor e filho de pastor. Então imagina, a igreja era um problema. Amém, Thalita? Filho de pastor se reconhece. 2012, eu entendi meu chamado. Minha resposta para o Senhor nunca foi, Deus, eu não entendi. Será que o Senhor me chamou mesmo? Será que foi coisa da minha cabeça?
Minha resposta em março de 2012 para o Senhor Jesus foi: Deus, eu entendi, mas eu não vou ser pastor. É muito problema. Você é um bom líder, você é um bom cristão, vou fazer o melhor. Eu estava fora de casa nessa época, não porque fui expulso, irmãos. Os irmãos devem estar pensando, o pastor estava perdidão, hein? Eu morava em Portugal nessa época, voltei para o Brasil e vivi o meu tempo com Deus maravilhoso, liderando, enfim, foi quando eu me envolvi em muitas outras coisas da igreja, aos 20 anos. Mas passei 6 anos para responder o chamado de Deus na minha vida. Foi de 2012 a 2018, quando decidi e acabei vindo para essa terra. Sou grato ao Senhor, porque se tivesse respondido mais cedo, certamente não estaria pastoreando essa igreja, que já é uma bênção. Não teria casado com essa moça maravilhosa que entra agora aqui só para ser usada de exemplo e fica com vergonha. E não teria os 2 filhos lindos, maravilhosos, porque esses filhos lindos e maravilhosos são por conta dela e não por causa de mim. É a parte dela do DNA e não minha, né, Vinícius? Você sabe muito bem o que é isso, a gente está falando a mesma língua. Meus irmãos, se a gente para por causa de pessoas, eu atrasei 6 anos, eu não quero dizer que atrasei, porque o Senhor, na sua graça e bondade, em todas as coisas, o Senhor coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas eu e você muitas vezes estamos dizendo: não, Senhor, não porque é gente, não porque é igreja, não porque é problema, não porque os meus velhos amigos, não porque aqueles irmãos em Cristo. E eu e você paramos de avançar na obra do Senhor. Quando, no verso 23, os judeus decidem matá-lo, Paulo fica sabendo. E aí olha o que acontece com os discípulos em Damasco. 25, mas os seus discípulos os levaram de noite e o fizeram descer num cesto, através de uma abertura na muralha. Meus irmãos, tem irmãos que são aqueles que seguram as cordas da nossa vida para nós descermos no cesto da graça e da provisão do Senhor. Tem irmão que é a corda sentando nas nossas costas. E tem irmão que é a corda que sustenta o cesto. Amém? O fato é que, se nós formos parar no lugar dos problemas humanos, da rejeição passada, da desconfiança presente, eu e você não vamos avançar. Eu quero dizer em nome de Jesus que sua vida com Deus é maior do que os seus velhos amigos. E é também maior do que os problemas entre os irmãos. Sua vida com Deus é maior. Valorize sua vida com Deus, ame-o, sirva-o, adore-o, louve-o. Mas aqueles estão com medo, eles não acreditam que eu sou um discípulo. Segue com teu coração no Senhor. Se a voz dos homens na sua vida for maior do que a voz de Deus, eu e você vamos parar no meio do caminho. Nós precisamos ouvir o Senhor e o Senhor nos chama de filho. Renda a tua vida a Ele. Segue, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele em nome de Jesus. Porque no meio desses irmãos, verso 27, surge um homem chamado Barnabé. Semana passada nós falamos do tal do Ananias. Meus irmãos, agora surge Barnabé. E Barnabé, então, ele está diante desse cenário que é de desconfiança dos discípulos a respeito de Saulo. Mas a decisão de Barnabé é diferente. Barnabé, então, verso 27, ele leva Saulo aos apóstolos. E ele conta como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. A gente não sabe muito sobre como essa relação Barnabé e Saulo, por que Barnabé tomou a frente e disse: não, pode deixar que eu sou o sponsor dele. Eu gosto de pensar na gente que, talvez você que já teve que precisar de um sponsor aí para alguma coisa da sua imigração. Quem quer ser sponsor de alguém aqui? Botar seu nome lá. O Fabrício. Gente, quem estiver precisando de documento aqui, ó. Fabrício tá. Pela fé. Espero que o seu nome lá como sponsor vai ajudar o processo do irmão, Fabrício. Meus irmãos, mas é alguém. Mas é alguém que diz: eu estou responsável por essa pessoa. Barnabé chegou e disse: deixa que ele, eu entendo, eu conheço.
Talvez Barnabé o conhecia de antes. Alguns comentaristas vão dizer que pode ser que eles até tenham estudado, sido colegas no estudo judaico juntos. E talvez Barnabé aqui viu a transformação na vida desse homem. Falei assim, não, esse aí não era o que eu conhecia não, esse aí já mudou. E quão maravilhoso é a gente ver amigos nossos que foram tocados pelo Senhor Jesus e foram transformados. E talvez nós vamos ser voz na vida da comunidade que ele está entrando, ou no meio da família, ou no meio de alguém, dizendo, não, eu conhecia antes, e agora o Senhor Jesus alcançou esse homem, essa mulher. Quão maravilhoso é nós vermos isso na nossa própria vida. Não, eu fui tocado, eu fui transformado. O Senhor Jesus me mudou. Barnabé então, verso 27, mais uma vez, ele leva e fala para os apóstolos, não, deixa eu te falar uma coisa. No meio do caminho ele viu o Senhor Jesus. E esse encontro com o Senhor Jesus não foi um encontro qualquer, mas ele mudou, e ele não só mudou da boca para fora, mas ele está pregando, ele está testemunhando, ele já sofreu, ele já padeceu pelo Evangelho, ele ama o Senhor Jesus. Agora Barnabé, ele surge na verdade no livro de Atos, no capítulo 4, e se você quiser ir em Atos capítulo 4, ele está no final da narrativa de Atos capítulo 4. E aí Atos capítulo 4, verso 36 diz, então José, também chamado ou cognominado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido, verso 36, é filho da consolação, levita, portanto um judeu natural de Chipre, possuindo herdade, vendeu, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Logo depois a gente vai ter, era o seu nome Barnabé, natural de Chipre. Também quando eu leio isso, Grace, eu também fico nessa música, eu digo, Senhor me liberta, porque eu tenho que avançar no meu sermão. Para quem não está entendendo, a Grace estava aqui cantando. Conhece, Maiara? Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da consolação, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Muito bom. Aprendi um dia desse essa canção, só para poder pregar esse texto para os irmãos. Mas aí quem cresceu na igreja aí talvez vai lembrar desse texto. O fato é, esse homem que recebeu o nome de Barnabé, o filho da consolação, meu irmão, é maravilhoso. Rodrigo, ele exemplifica, ele quase que personifica a ação do Espírito Santo sobre a nossa vida. O Espírito Santo, nas palavras de Jesus, ele é o Consolador. Quem está comigo, irmão? Amém? Se liberta da canção, esquece que eu cantei mal, vai em frente. O Espírito Santo, enviado pelo Senhor Jesus, ele é o Consolador. Aquele que não... E consolo, a gente precisa entender bem a expressão dessa palavra. Gostou, irmã Margarete? Podia ter lhe chamado para cantar, né? Perdi essa oportunidade. O Consolador, Kate, é mais do que simplesmente essa ideia de trazer conforto, consolo, quase que maternal sobre nós. A ideia do Consolador, do Espírito Santo, é a ideia daquele que confronta também. Daquele que exorta, Marcela. Daquele que não simplesmente diz, vem aqui, está tudo bem, mas aquele diz, olha, você está errado. Mas é com graça, com amor, afinal o Espírito Santo, ele vem nos santificar, ele vem trabalhar em nós para que nós sejamos moldados à medida de Cristo, é o processo de santificação na nossa vida. Se ele viesse só passar a mão na nossa cabeça, dizendo, está tudo bem, segue assim, nós éramos miseráveis, pecadores e continuaríamos sendo. Mas graças a Deus que a ação do Espírito Santo em nós nos santifica. E essa ação santificadora passa por tocar áreas na minha e na sua vida que são desconfortáveis, que são desafiadoras, que são exortações para mim e para você de que estamos agindo errado, de que estamos falando errado, de que estamos fazendo algo errado. Mas não para nos expulsar da sua presença, mas para nos tornar aptos para estarmos diante do Deus que é santo. Porque segundo o autor em Hebreus, sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, esse Consolador não era simplesmente Barnabé, aquele que dizia, Saulo, está tudo bem, vem aqui, mas ele era um homem usado por Deus para ajudar nesse moldar, e eu e você na igreja, no meio dos nossos irmãos, precisamos ser
consoladores, encorajadores, aqueles que exortam também, aqueles que falam a verdade, aqueles que dizem, olha meu irmão, nesse caminho não dá. Não segue por aí, mas não com acusação, não com um peso legalista, mas com graça, com misericórdia, com amor. Romanos 12, os dons, sem nem combinarmos, irmão Jefferson, a não ser que o irmão tenha acesso aos meus... Romanos 12, verso 7 diz o seguinte, falando sobre os dons, se o seu dom é servir, sirva, se é ensinar, ensine. Agora no verso 8, Romanos 12, 8. Se é dar ânimo, que assim o faça. Algumas expressões vão ter, se é exortar, exorte. Mas essa expressão, exortar e dar ânimo, é porque vem da mesma ideia desse consolador. Ou seja, não é só exortar para bater, não é só aquela pessoa que vem bater, mas é aquele encorajador para estar no caminho certo, no caminho do Senhor. Meu irmão, Deus levanta encorajadores na nossa vida. Encorajadores são provisão de Deus para a sua própria igreja, para o corpo de Cristo. E eu e você, em nome de Jesus, precisamos ser encorajadores. Barnabés na vida dos nossos irmãos Saulos. O Espírito Santo age diretamente confortando, mas ele também usa homens e mulheres para ser consoladores, para edificar a igreja. Nós conversávamos no pequeno grupo, eu lembrei um pouco, pastor Carlos, do Chicão, né, da turma, e a gente estava conversando isso no pequeno grupo. Homens que talvez antes de nós confiaram que um dia o Senhor nos alcançaria. Homens que talvez antes de nós, quando a gente pensava, não, eu não quero nada disso, estavam lá dizendo, um dia o Senhor vai te alcançar e você vai ser uma bênção no reino de Deus. Barnabés na minha e na sua vida, homens que insistiram em oração, investiram a vida em nós, homens ou mulheres, que foram os nossos sponsors, dizendo, se você precisa chegar lá, eu estou aqui do teu lado, até que você vá para aquele lugar. E esse lugar é a vontade de Deus, esse lugar é rendição ao Senhor Jesus. Sabe qual é o fruto disso, quando a gente é como igreja, Barnabés, consoladores, encorajadores, aqueles que amam e exortam? Verso 26 menciona o medo dos discípulos. Verso 27, então, de Atos 9, estou lá de volta, menciona esse homem, Barnabé. Verso 28 fala do resultado, quando entre o problema interno e depois a chegada de Barnabé, a solução é: assim Saulo, verso 28, ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor Jesus. A igreja edificada. Se não tivesse Barnabé aqui nesse verso 27, talvez o 28 não ia aparecer. Porque antes o 26 era medo, era distanciamento entre a congregação, era problema, Bruninho. Mas depois de Barnabé, há uma unidade, há uma edificação mútua. Que eu e você, meus irmãos, em nome de Jesus, sejamos aqui nesse lugar, aqueles que mais encorajam do que problematizam. Aqueles que têm mais palavra de ânimo na vida do irmão, não para esconder os problemas, não, confrontando com graça e com amor. Mas não para causar divisão num confronto, mas para causar unidade, amor e temor. Não para que, como a gente falou agora, no problema entre os irmãos, que são barreiras humanas que vão aparecer, vão fazer a gente se distanciar do Senhor, não. Mas irmãos que trazem para mais perto, para que nós como igreja, sejamos uma igreja que agrada o coração do nosso Deus, em nome de Jesus Cristo. Minha pergunta para você então é se você tem sido um Barnabé para quem te rodeia. Ou talvez se existem Barnabés ao teu redor. Ou se você tem sido alguém que só apedreja, só reclama, só bota problema na vida do irmão. Ou alguém que chama com confronto, com graça e amor, mas diz, vem para perto, vem para a unidade, vem para o corpo, caminha junto. Paulo então, a partir desse lugar, o Saulo, já falei sobre isso, continua pregando, continua falando, e agora ele fala entre os irmãos, fala entre os judeus de fala grega, verso 29. E aí o verso 31 termina esse relato, não mais focando na vida desse homem Saulo, mas dizendo que a igreja passava por um período de paz em toda a Judeia, Galileia, Samaria, e se edificava, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor
do Senhor. Meus irmãos, a gente depois de tanto período turbulento, a gente tem o verso 31 que diz que agora havia um período de paz. A Bíblia não nos fala, Marcinha, qual o motivo dessa paz. Alguns vão dizer que é porque um dos principais perseguidores, o próprio Saulo, agora tinha mudado de time. Foi para a concorrência, Mauro. E agora o time perseguir cristãos estava desfalcado. Saiu, Rodrigo, o artilheiro do time. Outros vão dizer que começou a ter outros problemas entre os próprios romanos e judeus, que a igreja não se tornou mais, Frank, o assunto principal de perseguição. O fato é que o verso 31 nos diz, a igreja experimentava paz. Quando a gente lê esse verso, talvez o que pode vir na nossa mente é, finalmente um pouquinho de paz. E talvez se a gente fosse escrever do nosso próprio coração a Bíblia, talvez a gente fosse dizer, a igreja passou por um período de paz e finalmente pôde descansar um pouquinho. Só que não era isso que os irmãos viviam, porque a força motriz no coração da igreja não era nem a perseguição e nem a paz, mas era a ação do Espírito Santo, era o temor do Senhor. A gente vai ver desde Atos 2 a igreja crescendo, Léo, mas crescendo debaixo da perseguição, dos conflitos externos sobre a igreja. E a igreja crescia, e o Senhor acrescentava, e Pedro pregava, 3.000 se convertiam, 5.000 se convertiam, a perseguição era instaurada, aqueles que estavam dispersos agora pregavam a palavra de Deus, e a gente vê a palavra de Deus indo de Jerusalém, Judeia, Samaria, chegando nos confins da terra, e a gente vê a igreja mesmo em perseguição, buscando, adorando, unanimemente estando no templo e nas casas. Mas agora chega um período de paz. Minha pergunta é, o que eu e você fazemos na nossa vida espiritual, nos nossos períodos de paz? Porque eu e você podemos ser levados, Carlinhos, a buscar mais o Senhor quando temos os problemas. Quem busca mais o Senhor quando as coisas estão difíceis do que quando as coisas estão em paz? Todo mundo. Carlinhos botou todo mundo na pesquisa. Aí chega um tempo de paz. Já pensou se a igreja diz, finalmente. Ou se eu e você, na vida, buscamos, quando recebemos a bênção agora, Deus, um tempinho aí para mim agora, fiz tanto jejum, tanta campanha, tanta oração, meu joelho já está calejado aqui, pelo menos deixa eu parar um pouquinho, curtir a América. Eu e você podemos cair nesse lugar, meus irmãos, mas nós temos que aprender com a igreja primitiva. A igreja passava por um período de paz, mas ela se edificava, encorajada pelo Espírito Santo. Aleluia, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Glória a Deus, Senhor, que seja assim nas nossas vidas, Pai. Que tempos de paz na nossa vida não sejam tempos de descanso espiritual, mas sejam tempos de avanço espiritual, Pai. Seja um tempo de busca, tempo de consagração, tempo de entrega, Pai. Tempo onde ruídos externos, Pai, não estarão fazendo perturbação na nossa mente e no nosso coração, e estaremos integralmente aos teus pés, Senhor Jesus, em nome de Jesus. Trabalha no nosso coração, Senhor, para sermos uma igreja madura, Pai, que não te busca só quando tem problema para resolver, mas que te adora, teme ao Senhor em todo o tempo, Pai. Senhor, em nome de Jesus. Eu lembro agora, quem é mais antigo aqui na igreja, a irmã Margarete está aqui, eu lembro que o pastor Ebenezer falava sempre assim, Deus não é bombeiro para só ficar apagando os seus incêndios. Tem gente que só chama a Deus quando as coisas estão pegando fogo. Deus, liga a sirene e vem aqui. A gente tem que aprender com a igreja primitiva. A igreja passava por um período de paz. Período de paz na nossa vida é quando não tem ninguém talvez doente em casa, não tem ninguém enfermo, é quando no trabalho você está tudo bem, é quando o casamento está tudo certo, e aí talvez você diz, então vamos só tirar um tempo e descansar. Meus irmãos, que esse período de paz seja um período de busca. Quantas vezes eu e você temos usado mal, tanto as perseguições, tanto os problemas, quanto as provisões e quanto os períodos de paz. Quantas vezes eu e você temos usado mal a adversidade
e a bonança. A igreja crescia e se edificava então em 2 aspectos, e eu termino com eles. No temor do Senhor. Temor aqui não é o medo do Senhor, mas é a reverência, é o coração que honra, que respeita. É o coração que entende a grandeza e a majestade do nosso Deus. Outro dia eu estava num tempo devocional e uma das palavras era... Quantas vezes eu e você talvez estamos no nosso devocional e o celular está ali do lado, ou a gente está fazendo no próprio celular, e aí vem uma mensagem, a gente já para, já vai, responde, depois volta para o devocional e vai para a oração. Alguém vive isso às vezes? Eu também vivo, então estou falando primeiro para mim. Às vezes eu digo, a Pauline fala comigo, deixa o celular de lá quando vai preparar a pregação, senão eu não consigo terminar. Mas quando a gente está conversando com alguém, às vezes uma outra pessoa chega com tanto cuidado, desculpa interromper, tem um respeito às vezes pela conversa. Se for alguém que você sabe que é uma conversa muito importante, talvez você diz, depois eu falo, eu não vou nem conversar agora. Sim ou não? Estava ocupado. Quando eu e você, por qualquer coisa, interrompemos nosso tempo de oração, nosso tempo devocional, nós estamos dizendo, Jesus, espera um pouquinho aí, deixa eu resolver esse outro problema, já eu volto aqui. Parece respeitoso ou desrespeitoso? Desrespeitoso, confesso. E eu quero ser Barnabé na sua vida e na minha vida. Nós precisamos temer mais o Senhor. Não de ter medo, mas de honrá-lo mais. Nesse mesmo ano em que o Senhor Jesus me chama, ou no ano anterior, porque foi no semestre anterior, eu fui estudar Direito em Portugal. E a estrutura da sala de aula era assim, bem parecida com isso. O professor dava aula aqui, obviamente muito menor. As cadeiras lá de madeira já no seu lugarzinho, aquela cadeira que é a mesa e a cadeira tudo junto. Quem estudou assim? Giz de louça verde, de giz, bem antigo. E não é que não existia, nessa minha época já existia, tá, irmãos? Não é porque eu estudei assim num tempo pré-histórico. Mas eu lembro que meu primeiríssimo dia de aula, Léo, procurando a sala, atrasado 5 minutos, talvez, não mais que isso. Eu entro na sala de aula, espero que não tenha microfonia. Eu entro na sala de aula, eu como um bom brasileiro, talvez os irmãos mudem a partir de hoje aqui com a dinâmica do púlpito. Mas eu entrei assim. E eu ia sentar entre as fileiras aqui, ia sentar na minha fileira. O professor que já tinha começado a aula, parou a aula e disse, depois que o professor começa a aula, ninguém passa em frente dele. E eu como um imigrante abaixei minha cabeça. Ele disse, pode voltar. Eu tive que voltar e por trás, todo o caminho, até sentar na cadeira que eu tinha para sentar. Respeito, honra, temor. Vamos lá mais uma vez. Quantas vezes eu e você nos distraímos no culto ao Senhor por qualquer coisa, meus irmãos? Quantas vezes esse culto é cheio de distração na minha e na sua vida? Eu quero honrar quem serve o Senhor Jesus no domingo, para a gente poder cultuar ao Senhor. Irmãos, tem irmãos que não conseguem nem desconectar, estão servindo, para que eu e você possamos ter paz e adorar o Senhor. E você se distrai na primeira coisa e você não ensina os seus filhos a honrar o Senhor. Eu e você precisamos entender que esse culto não é por causa que o louvor está cantando, por causa que o pastor está pregando, isso é sobre a sua reverência com o Senhor. Nós somos uma igreja no século 21 que diminuiu o temor ao Senhor. Ficou muito fácil conversar com Deus, ficou muito acessível parar e voltar depois. E nós esquecemos que isso é um ato santo, sagrado, de devoção e entrega ao Senhor. Quem está comigo? Amém? Amém? Que isso molde o nosso coração. Até o motorista de ônibus me deu carão lá em Portugal, meus irmãos. O ônibus chegou, vocês subiram cedo demais, eu vou continuar, mas pode continuar. Franklin, eu estava aqui na parada de ônibus, como um bom brasileiro, chegou o ônibus, que não era o meu. E aí, Israel, chegou o outro ônibus, que estava atrás. Como bom brasileiro, o que você faz para ajudar o motorista? Dá logo aqueles passos para ir no de trás. Aí já fiz isso, fiquei parado em frente à porta do ônibus. O motorista de ônibus olhou para mim e falou assim, eu dei mais 5 passos de volta para a parada, esperei o ônibus parar, ele parou, eu subi e aprendi que tem decência e ordem em todo lugar. E o brasileiro às vezes bagunça isso, é um traço cultural nosso e a gente transpõe isso para a nossa espiritualidade. Nós precisamos temer ao Senhor, temor ao Senhor, reverência,
devoção, honra, glória diante da sua grandeza. E a igreja se movia também, então, encorajada, consolada pelo Espírito Santo. É o Barnabé. E é o que o Espírito Santo faz na minha e na sua vida, nos impulsiona. Calvino ele vai dizer que o temor de Deus é o freio. E que o consolo do Espírito Santo é o estímulo. Juntos, eles mantêm a trilha da santidade. Que eu e você possamos trilhar esse caminho de santidade. Seja nos tempos de paz, seja nos tempos de perseguição e de problema. Que ao lermos Atos 9:31, que a gente entenda que o período de paz não foi um período de esfriamento espiritual da igreja, mas foi um período de aquecimento espiritual na vida dos santos. A igreja se edificava e crescia em número. Não existe crescimento verdadeiro se não houver edificação. Que os nossos olhos não estejam no crescimento numérico, mas que esteja primeiro na igreja que se edifica. A pergunta que eu deixo para nós então é como nós temos andado? Nós estamos falando sobre andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Como nós temos andado? Que frutos individuais ou coletivos tem na nossa caminhada? Tem nesse andar com Deus? Estamos sendo edificados ou estamos estagnados? Pessoas têm paralisado a nossa caminhada com o Senhor. Problemas têm paralisado a nossa caminhada com o Senhor. Falta de temor tem paralisado a nossa caminhada com o Senhor. Ou não, nós estamos caminhando com o Senhor. O verso 31 nos mostra claramente que a igreja andava crescendo, sendo edificada. E essa é a nossa jornada. Que perdoemos as desconfianças, que possamos agradecer as cordas que já nos sustentaram, pelos Barnabés que já nos encorajaram, que possamos buscar ser encorajadores e que possamos, como igreja, meus irmãos, andar em santidade e em encorajamento nos tempos de paz e nos tempos de tempestade. A igreja que anda no Senhor, na consolação do Espírito Santo, nunca vai parar de crescer, seja na paz, seja no problema. Essa é a minha oração para nós. Se você puder, vamos louvar em nome de Jesus. Obrigado por ter acompanhado essa mensagem até o final. Se ela te edificou, nos deixa saber aqui através dos comentários ou encaminha essa mensagem para outras pessoas, para que elas também possam ser edificadas em nome de Jesus. E nós temos um pedido a te fazer. Se inscreve aqui no nosso canal, vai lá agora e se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações, assim você sempre será informado quando a gente subir algum conteúdo aqui de pregação da palavra de Deus. Nosso desejo, nossa oração é sermos canal de bênção na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.